Sejam bem-vindos ao podcast de Jesus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha em mais um episódio do Pod Jesus, um podcast de Jesus. E hoje, iniciando o 2026, o nosso primeiro episódio do podcast, nada melhor do que a nossa convidada especial, Débora, responsável por um dos grandes movimentos aqui no Brasil, o movimento de oração, de jejum, de intercessão, e para nós é uma honra você ter aceito esse convite, ter se desafiado também, né, em nos trazer muitas informações também para nós e para todo mundo aquilo que está nos acompanhando, né? E como de costume, a gente sempre inicia o nosso podcast, né, com uma palavra que o Senhor nos direciona naquele dia, né? Então a gente vai iniciar o nosso primeiro episódio de 2026, que é uma honra para nós termos a tua presença aqui, iniciando esse ano de muito testemunho, de muitas pessoas, né, relatando aquilo que Deus faz, está fazendo e vai fazer na vida de cada um. Então, seja bem-vindo. Iniciamos, então, o nosso Pod Jesus, um podcast de Jesus. Amém. Então, para nós iniciarmos, né, como Ana disse, a gente sempre inicia com uma palavra, né? Então, quero cumprimentar todos com a paz de Cristo, né? E deixar um versículo para nós meditarmos, que se encontra no livro de Salmos 33 e o versículo 12, que diz o seguinte: Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então, nós fomos escolhidos pelo Senhor, né? E Ele é o nosso Deus, e isso é motivo de nós estarmos alegres e nós sermos alegres, né? Porque a felicidade do reino de Deus, ela não é algo momentâneo, mas ela é algo eterno. Amém? Amém. Sinta-se muito bem-vinda, e você também Obrigada. que está nos assistindo, né? Que você possa ser edificado, movido pelo Espírito Santo, e que você possa aprender muito com essa mulher de Deus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Para nós iniciar, então, Débora, a gente gostaria de saber, né, quem é a Débora, a responsável por um dos grandes movimentos aqui de Esters e Modercais, né, no nosso território brasileiro, nas nações também. Então, a gente gostaria de conhecer um pouco quem é a Débora. Então, é uma alegria muito grande para mim poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa nação aqui, e é um privilégio muito grande para mim poder fazer parte desse movimento, a Million Woman Brasil. E então, meu nome é Débora, eu sou casada há 25 anos, tenho 3 filhos, né, o Matheus, a Ana e a Gabi, e nós somos daqui, né, da terrinha aqui, nós somos gaúchos, mas hoje nós moramos no estado do Piauí há 8 anos já. E eu sou arquiteta de formação, não sou pastora, né? Não tenho esse título, né? Não, mas eu acredito que não é sobre títulos, né? Não, os títulos que a gente conquista aqui não valem nada diante da grandeza do nosso Deus. Então, o importante é a gente ser conhecida dele, né? Amém. Então, é isso. Eu acho que para começar, né, me apresentando. E a palavra de Deus, eu gosto muito quando Isaías fala, né, que o Espírito do Senhor está sobre nós, né, para anunciar o Evangelho. Então ali ele já diz que o Espírito ele está sobre nós, e isso quer dizer que não necessariamente um pastor, uma missionária, né, mas sim aquele que se dispôs a estar sobre a presença do Senhor e buscando ao Senhor, né, ou seja, recebendo ele como único e suficiente Salvador. A gente já recebe o Espírito Santo dele, né, e a gente está ali apto para fazer o ID, né? E o ID ele não condiz só apenas com quem tem um título, mas sim com quem está disponível, né, para fazer a obra do Senhor. Isso é muito lindo. Eu amo pessoas que levam essa humildade, sabe? Que se preocupam que Deus apareça, né? Claro que é muito lindo, nós recebemos pastores, missionários, né? A gente ama o ministério deles, mas a gente também se alegra com um coração humilde, né? Que não se preocupa só com o título, mas sim com a presença de Deus e com a palavra de Deus no coração, na mente e principalmente na boca, né? Que a gente precisa estar alinhada com a palavra do Senhor. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus.
como a Débora conheceu Jesus, né? Esse homem assim que é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, aquele quem a gente tem prazer em servir, né? Em renunciar tantas coisas, né? Por um único amor que é Jesus, né? Enfim, na palavra de Deus, muitas pessoas tiveram um encontro com Deus e foram transformados e foram grandes homens na galeria da fé, né? Grandes homens e grandes mulheres em Deus, mulheres de oração como Esther, né? Foi uma rainha levantada para aquele tempo, para aquela nação, para aquele momento que fez uma grande diferença porque ela tinha o seu coração e a sua vida voltada a Jesus, né? Ela teve um encontro com Jesus. E sempre quando a gente tem um encontro com Deus, a nossa vida é transformada, né? E como a Débora conheceu Jesus, como a Débora foi transformada por Cristo, né? E pelo seu amor. Então, eu nasci, né, num lar cristão. Eu fui sempre levada desde pequena, então, para a igreja, né? Então, tive toda aquela caminhada de conhecer a palavra desde pequena, mas era numa igreja bem tradicional. Então, assim, aos poucos, a minha vida era bem uma vida de religiosidade, posso dizer assim. A Débora conhecia um Deus, mas era um Deus mais distante, né? Era, sim, acreditava, sempre acreditei em Jesus, na palavra, a Bíblia como a palavra, né, de Deus, a verdade, sim, Jesus o único caminho. Mas o que mudou há 18 anos atrás, né, que eu falo sempre, é que eu tive então um encontro com Jesus que mudou completamente a minha vida espiritual, que é o relacionamento, né, que é diferente, a gente conhecer Jesus e a gente andar com Jesus. Existe uma diferença muito grande. E na minha vida, e da minha família, do meu marido também, a gente teve uma experiência com Deus há 18 anos atrás, que mudou completamente a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Ele. Então, aquela Débora que conhecia Jesus e que buscava só nos domingos na igreja, que abria a Bíblia só no domingo na igreja e passava a semana inteira sem abrir a palavra, né? Ou de repente até orava, mas eram aquelas orações assim, orações mais talvez religiosas, assim, orar para agradecer o alimento, porque eu tinha que orar para antes de dormir, aquela coisa básica. Mas eu conheci então um Deus um Espírito Santo que é tão real que eu não conhecia antes. Então esses anos, né, 18 anos para cá, isso fez toda a diferença nesse sentido, de saber que o nosso Deus é sobrenatural mesmo e que Ele deseja um relacionamento conosco aqui, Ele se importa com os mínimos, mas os mínimos detalhes da nossa vida hoje aqui. Então isso foi tudo, fez toda a diferença, sabe? Nessa caminhada com Ele. Falaste algo interessante, né? Conhecer Jesus, mas viver com Jesus, caminhar com Jesus. E a própria palavra, né, nos traz exemplos disso, né? Tinha a multidão que conhecia Jesus, aquilo que Jesus fazia, operava, milagres, maravilhas, prodígios, né? Mas tinham aqueles que não somente conheciam, mas estavam com Jesus, né? Tinham um relacionamento com Jesus, os discípulos, né? E veio à minha memória a mulher samaritana daquele poço, né? Ela, com certeza, ela conhecia Jesus de saber falar que ele era um judeu. Mas quando aquela mulher encontrou Jesus naquele poço, ela realmente teve um encontro com Jesus, né? E na palavra de Deus ali diz no Evangelho que os discípulos foram com Jesus até aquele poço e foram para a cidade. E ele ficou para encontrar a mulher samaritana. E diz na palavra, né, que os discípulos foram à cidade e não trouxeram ninguém de volta, mas aquela mulher teve um encontro com Jesus de aproximadamente 5 minutos, 8, e ela foi e converteu muitas pessoas para Cristo, porque ela teve um encontro com Jesus. Ela não só conhecia de ouvir falar que ele era judeu, mas ela se permitiu, né, conhecer e ser conhecida de Cristo e ser transformada. E a partir daquele encontro, ela trouxe multidões, ela trouxe milhares de pessoas a Cristo, né? E aí que surge movimentos
surge pessoas posicionadas, pessoas restauradas, transformadas, renovadas pelo Espírito Santo, né? E a gente sabe que hoje tem um grande movimento de mulheres Estéres, né, levantadas para esse tempo, assim como a palavra nos diz. Será que não foi para um tempo como esse que eu te levantei, rainha? Né? E a gente sabe que tem um movimento ganhando visibilidade na nossa nação, né, que é um movimento que... A Million Woman Brasil. Exatamente. Como que surgiu isso, né? Como que começou, como que Deus começou a mover mulheres, pessoas que deram o início e o primeiro passo, né, para esse movimento que tem uma proporção hoje gigantesca, que é milhares de pessoas, né? 1 em 1 milhão? Isso, nós somos 1 em 1 milhão. Amém, glória a Deus. Então, esse movimento, ele começou nos Estados Unidos, em 2024, foi o primeiro grande ajuntamento, né, do A Million Woman dos Estados Unidos. Ele começou muitos anos antes disso. O profeta Lou Engle, ele recebeu uma visão do Senhor em que era como no livro de Esther, né, de um grande ajuntamento que ele deveria promover nos Estados Unidos, um grande ajuntamento de homens e mulheres, né, chamando Estéres e Mordecais para se posicionarem, para jejuarem e orarem pela nação deles lá. E assim, quando chegou 2024, os anos foram passando, e quando chegou 2024, o Senhor falou novamente com aquele profeta, dizendo, é agora é o tempo. E então ele convocou essa Assembleia Solene nos Estados Unidos, mas olha só, não foi só para o pessoal americano, não, porque foram convidados representantes, Estéres, representantes de todo o mundo, e foram as Estéres brasileiras, foram para lá também, né? Tiveram várias líderes aqui, né, Estéres, aqui do nosso Brasil, que foram para lá no dia 12 de outubro de 2024, quando aconteceu em Washington, né, esse movimento. E lá, então, foi um movimento em que eles tiveram um dia inteiro de jejum e oração pela nação dele, e a nossa bandeira, o nosso país também foi representado. E quando o nosso país se apresentou lá, foi representado, o Senhor falou com o profeta que esse movimento não ia parar, mas que o próximo país que deveria ser feito era o Brasil. Então, por quê? Porque nós já recebemos muitas profecias sobre avivamento no nosso país. Mas nós acreditamos então que antes do Senhor ordenar esse descer com avivamento sobre o Brasil, a gente precisa de alinhamento. Né? Tem muitas coisas dentro do nosso país, dentro das nossas igrejas, no corpo de Cristo, que estão doentes e que precisam de alinhamentos, né? Então, o A Million Woman veio em 2025, no final de 2024, né? Já veio para o Brasil, já se instalou uma diretoria, uma associação da Million Woman, na qual eu tenho o privilégio de fazer parte. Glória a Deus. E então, em 2025, em outubro, né, 25 de outubro do ano passado, a gente teve a primeira Assembleia Solene de um dia inteiro de jejum e oração pela nossa nação em São Paulo. E foi tremendo o que aconteceu lá. Foram vários decretos que foram declarados sobre o nosso país e também foram vários atos proféticos quebrando muitas coisas que precisavam ser quebradas na nossa nação. Então, foi um tempo tremendo para quem participou, e a gente continua agora, né, rumo a esse ano, agora já, ao próximo, que é 25 de abril, em nome de Jesus estaremos lá, para mais um dia de jejum e oração, e agora diferente, Deus deu uma nova direção para esse tempo, vai ser em Brasília, também profético, porque lá nós temos os 3 poderes lá, e eu creio que o Senhor vai fazer mais ainda do que fez em São Paulo, né? Em nome de Jesus. Então, é assim que começou. Amém. Amém. Ali quando a Ana estava falando até sobre a mudança, né? De quando tu conheceu Jesus, eu também me lembrei da mulher samaritana. Amém. Porque ali o debate de Jesus e ela, né, foi sobre adorar ao Senhor no lugar certo, né? Então ali Jesus quebrou a religiosidade dela e tornou ela uma adoradora verdadeira, né? Tanto que ele fala, né, que Jesus ele vem
para buscar, para ouvir os louvores daqueles que adoram o Pai, né, em espírito e em verdade. Aleluia. Então foi isso que a gente viveu quando realmente a gente conheceu Jesus, né, que a gente passou a ter uma conexão com o Senhor, com o Pai, mediante Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador, né, entre o homem e Deus. E a gente começou a ter esse relacionamento mais íntimo, né, com o Senhor. Então ali a visita de Jesus na vida da mulher samaritana foi extraordinário, porque ela viveu uma mudança, né, na mente dela, e também eu creio que nos dias que ela viveu, né, aqui na Terra, ela pôde conhecer verdadeiramente Jesus. E nós, quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, nós entendemos a quem nós estamos orando, por que nós estamos orando e muito mais o que uma oração pode fazer, né? Eu gostaria que tu contasse um pouquinho assim de como foi a mudança da tua oração depois que tu entendeu a quem você estava orando e que não era uma religião, mas sim o próprio Senhor Jesus. Então, eu vou contar uma coisa assim curiosa, que antes, né, quando eu não tinha tido ainda a experiência, né, com o Espírito Santo, saber que Deus é tão real, sim, eu acreditava, mas Deus era muito distante, porque eu não tinha assim um relacionamento de intimidade com Deus. Mas quando eu tive a experiência com Deus, foi através de uma pessoa que eu não conhecia, né, que chegou até mim, uma profetisa, uma profeta, e ela veio e Deus usou ela para falar comigo sobre uma situação que eu estava vivendo naquele momento. E que ninguém ali, naquela ocasião, ninguém sabia, só eu e Deus sabíamos o que eu estava passando. E então, toda aquela religiosidade que eu tinha, e até preconceito, porque eu olhava para as pessoas, né, porque eu sempre fui do meio evangélico, mas dentro do meio evangélico, existem várias diferenças, né? Então, como eu participava, e sou muito grata a Deus também pela igreja que eu cresci, que eu aprendi muitas coisas, sim, todos os princípios da palavra estão lá, né? É bíblico, mas eu não tive esse entendimento da parte do Espírito Santo. Então, eu tinha um preconceito, assim, achava que as pessoas, esse negócio de orar em línguas, esse negócio de profetizar, de alguém falar para você, né, que Deus mandou falar isso. Eu achava que isso nem existia. Eu achava que isso era tudo invenção, que isso não era de Deus, que isso não era. Só que aí o Senhor me pegou e usou uma pessoa para falar comigo, né, sobre o que eu estava passando. Então, por isso que foi uma mudança tão grande na minha vida espiritual, porque aí eu vivi isso e aí eu disse: "Nossa, como assim? Deus fala". Sim, E foi o Deus mesmo, fala né? através de outra pessoa, como? Então eu fiquei, né? Então assim, para mim foi uma quebra ali muito grande. E eu acredito que muitas pessoas hoje vivem nisso também porque não conhecem, como eu não conhecia. E eu entendo, porque elas não passaram por uma experiência assim, então elas até julgam, achando que é fanatismo. Então, não, gente, não é fanatismo. É real, o Espírito Glória a Santo Deus. se move, ele Amém. usa e continua usando pessoas hoje, sim, não é só na Bíblia, no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento só, não é só no livro de Atos que acontecia, não. O que Jesus fazia lá, o que o Espírito Santo operava lá, ele continua fazendo hoje aqui. E eu vivi isso. Então, por isso que ninguém pode hoje dizer para mim, não, deve sair, é coisa da tua cabeça. Não, não é, porque eu recebi respostas naquele dia em que eu não imaginava receber e de coisas que aconteceram, que realmente o Senhor fez. Então, eu vivi situações, vivi milagres que Deus fez. Então, por toda essa convicção hoje, eu não tenho como voltar, olhar para trás e dizer, não, deixa para lá, isso aqui. Não, Deus é muito real. O mundo espiritual é muito real, muito. E Deus interfere sim em tudo na nossa vida. Então, hoje, eu vejo, tendo essa consciência hoje, a minha oração eu já oro, a oração é uma conversa. É uma conversa com o Pai. É saber que Deus é tão poderoso, sim, que Ele é tão real, sim, porque Ele me respondeu aquela oração lá, mesmo eu nem acreditando tanto. Eu estava chorando, foi um momento em que eu estava chorando na presença dEle, tudo e tal, mas Ele me deu a resposta por uma maneira como eu nem imaginava. Então eu vi que Ele se importa, Ele se importou comigo.
com detalhes. Então, hoje, a minha oração é uma conversa com ele, porque eu sei que ele me ouve, né? E que ele responde. Ele não deixa ninguém sem resposta, mas ele sempre vai responder. Né? Não, às vezes, naquela coisa imediata que a gente acha, então, ou senão, não. Mas é no tempo dele. E isso eu também tive que aprender, porque não foi imediato, né? Mas ele vai. São processos que a gente vai passando com ele e desenvolvendo a nossa fé. Sim, e também. essa mulher samaritana também, né? Porque Deus revelou tudo que ela estava vivendo. É isso. Revelou tudo, a né? vida E dela. ali ela, peraí, mas né, esse aqui é algo diferente. Aí ela prestou atenção que realmente era Jesus, né? Então, foi exatamente assim comigo também. Como assim? Deus revelou o problema que eu estava passando para aquela mulher ali e falou, e ela falou na palavra, e depois ela foi orar. Então, assim, foi um marco na minha vida espiritual. O Mesmo. mundo espiritual, ele é tão real. E a gente sabe disso, né? Tem tantos relatos, né, que a gente vive como experiências com o Espírito Santo, né? Mas referente a esse movimento, como que vocês se preparam espiritualmente e por que Esther? Por que escolher, né, como uma referência bíblica, né, de uma grande mulher na palavra de Deus que foi, né? Por que escolher Esther, né? Porque para esse tempo a gente sabe que tem aquela fala, né? Será que não foi para um tempo como esse que te designei ou te levantei como rainha? Mas por que Esther? E como vocês se preparam espiritualmente, né? Para esse movimento, para essas preparações, né? Desses encontros que reúnem multidões, né? Sim. E a gente sabe que tem que ter muita preparação para esses encontros, né? Porque há sim uma guerra espiritual, há uma batalha para impedir, mas a gente sabe que o Senhor é o galardador, né? Ele é o vencedor, né? Como que vocês se preparam e por que Esther? Então, Esther, porque Deus deu a direção para o Lu, né? Lá no início já, e tem tudo a ver, né? Porque Esther, ela se posicionou, né? Para aquele tempo lá, onde o povo havia um decreto de morte sobre o povo. E ela se posicionou, mas não foi sozinha. Então, assim, mais um detalhe que eu quero falar desse movimento é que não é um movimento feminino só. Ele tem o nome, a Million Woman, né, Brasil. Mas não é só de mulheres, não é só de Estéres, porque nós precisamos dos Mordecais, nós precisamos dos sacerdotes. Então, tem muita gente que fala, mas é só para mulheres porque o nome é a Million Woman. Não, é homens e mulheres, Estéres e Mordecais. Porque a Esther não ia fazer nada se o Mordecai não tivesse chamado ela, então ele foi o mentor dela, ele era o sacerdote dela, e ele colocou ela, né, se você não fizer, se você não se posicionar, Deus vai mandar outra, e você vai ficar fora. Ou seja, nós somos chamadas, e nós precisamos dos Mordecais, conosco nisso também. E sim, nós somos mulheres também, até a pastora Valnice fala, e outras mulheres, né, desse meio de intercessão falam, porque nós temos a graça de dar a luz, que o Senhor nos fez assim. Então, por isso, partir de mulheres também, nesse grande ajuntamento. Mas então, é um movimento não só de mulheres, Amém. Homens e mulheres, tá? E por que também Esther? A Esther, ela juntou o povo para jejuar, mas não foi só um jejum qualquer, não. Foi mediante arrependimento, né? Foi alinhamento, foi arrependimento, jejum e oração. Então foram esses 3 dias que ela convocou o povo. Ela não fez sozinha. Todo o povo estava junto com ela, inclusive o Mordecai. E esse chamado para a nossa nação, a Million Woman Brasil, é sobre isso também. É que o corpo de Cristo, todas as igrejas, o desejo do nosso coração é que todas as igrejas no Brasil se envolvessem nisso e estivessem juntos conosco lá, homens e mulheres, em arrependimento, em jejum e oração pela nossa nação, para que o Senhor governe, para que o Senhor venha liberar decretos novos sobre a nossa nação, de prosperidade, de paz, né? Porque nós temos tantas profecias sobre nós, só que a gente precisa estar alinhado com Ele. E hoje tem tantas coisas acontecendo no nosso meio, né? Então nós precisamos buscar. E como a gente se prepara? É através do jejum. E é através da oração.
não é sob holofotes, não. Começa lá no quartinho, assim, Aleluia. né? São momentos com Deus, é busca, é palavra e jejum. Inclusive, nós lançamos agora, se você ainda não acompanha o Instagram do A Million Woman Brasil, entre lá, acompanhe. Lá tem todas as instruções, né, até no dia 25, como que vai funcionar. E, inclusive, a gente lançou agora uma campanha global do A Million Woman Brasil para que mulheres e homens do nosso planeta possam se unir conosco em jejum nos 3 primeiros dias de cada mês. Então, em janeiro, nós já começamos, os 3 primeiros dias, a gente já dobrou os joelhos e em jejum e oração. E o primeiro dia, a gente colocou assim, que fosse para que mais Estérs e mais Mordecais se juntem a nós nesse movimento de oração, para que se posicionem diante do Senhor. Então, o primeiro dia é para que a gente possa jejuar, pedindo para o Senhor para que levante mais Estéres e Mordecais que se posicionem, né, diante, né, de cada nação. O segundo dia que a gente tem proposto lá, que está no Instagram também, é jejum pela justiça no nosso país e pela reforma na nossa nação. Que hoje está tudo tão bagunçado, né? A gente já tem tantas coisas acontecendo que a gente precisa demais da direção do Senhor, da misericórdia dele. Então é clamor, jejum pela justiça e reforma da nossa nação. E assim a gente está convocando todas as nações para orarem, cada uma pela sua nação. E no terceiro dia de jejum, nós tiramos esse dia para jejuar por Israel. Porque a palavra fala que nós precisamos honrar, nós precisamos amar Israel. Porque Israel continua sendo, sim, o povo escolhido do Senhor. E nós cremos nisso, então nós precisamos orar, jejuar por Israel e contra o espírito antissemita que, infelizmente, está globalmente espalhado por aí. Então, esse é um chamado de jejum para todos os que participam, não só para a diretoria ali, né, mas para todas as pessoas mesmo, para todo o corpo de Cristo. E além disso, nós temos desde o ano passado salas de oração todos os dias. Todos os dias nós temos salas de oração, então, que são dirigidas por pessoas de todas as regiões do país. Então, se você ainda não faz parte de uma sala de oração, procure no Instagram, que tem o link para entrar nas salas, os horários, né, de cada dia da semana, mas nós temos isso também. E é isso, nós temos nos movido dessa maneira, né? E também agora uma nova campanha, digamos assim, né? Um novo apelo que a gente está fazendo para todas as igrejas que puderem fazer, e não é só as igrejas, né? Mas individualmente, para que cada pessoa tire 15 minutos, é um desafio que a gente está lançando, que cada pessoa tire 15 minutos por dia, 15 minutos por dia, para orar pela nação. 15 minutos. Então, seja individualmente, ou seja nos domingos dentro da igreja como corpo de Cristo, né, não tem, nós precisamos, a igreja precisa se mover em jejum, em oração, em arrependimento. Nós precisamos do Senhor. O movimento que busca avivamento, né? Movimento com avivamento, né? O avivamento, ele começa em nós, né? E aquele fogo, ele se expande, né? Ele se alastra em quem está no mesmo propósito, na mesma visão e no mesmo foco, né? Como a gente se prepara para um avivamento? Como que a gente busca esse avivamento através também desse movimento, né? É com oração, é em salas, é em jejum, né? Mas como a gente pode fazer com que esse avivamento aconteça e também comece a partir de nós e em nós também? Então, eu vejo a Million Woman como uma ferramenta, um preparo para o derramado avivamento na nossa nação. Porque o avivamento, como você falou, é individual, começa individual. Só que o que acontece hoje, as pessoas elas querem o poder de Deus, elas querem ver a manifestação de milagres, elas querem tudo isso ver acontecendo sem ter o altar. Elas querem que o fogo desça, mas não querem preparar o altar. Nós precisamos ser o altar.
Cada uma de nós precisa se derramar na presença do Senhor, construir o altar no secreto. Não é na frente de palco, não é na frente de não. A gente precisa construir lá no secreto, lá no quartinho. Porque não é sobre celebridades gospel, que hoje está cheio. Não, isso é vazio. A única celebridade que a gente precisa trazer para o centro é Jesus. Aleluia. Ninguém mais, ninguém mais. Ele é o único que tem poder para salvar, é o único que pode curar, é o único que pode libertar. E é ele, a gente precisa trazer de volta isso, a essência. Então, o avivamento, a gente precisa construir o altar no secreto. E é ali que nós vamos manter também, manter a constância. Então, não adianta, então eu vou construir hoje, mas amanhã já deixo para lá. Não, é uma constância, todos os dias, alimentando para que esse fogo não apague e para que venha mais, e para que possa transbordar, né, sobre os outros e assim incendiar os outros também. Então, para que venha se cumprir sobre o nosso Brasil. Tantas palavras. Olha, eu até trouxe uma lista aqui, que a gente já falou no Instagram do Amílio, né? Sobre tantas palavras que o Brasil recebeu de avivamento. Né? São vários profetas, desde 1912, que a gente recebeu a primeira, né? O missionário sueco Gunnar Wingren, né? Fundador da Igreja Assembleia de Deus. Amém. Ele veio e profetizou aqui no Brasil que lá na cidade de Belém seria derramado tamanho poder de Deus que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra. Essa foi a primeira profecia Amém. Que a maioria das pessoas conhece, né? Que foi declarada sobre o Brasil, sobre o avivamento aqui. E depois tiveram outros, 1935, 1936, 1970, 1989, 1995, 97. Olha, são muitas, muitas. 2004, 2005, 2006, 2008. Olha, são muitas, mas para o cumprimento delas, né, aquilo que o Espírito Santo já tem declarado através de profetas diferentes e tempos diferentes, a palavra é a mesma. Amém. Então a gente precisa estar posicionado e alinhado. Eu vi até no Insta um movimento, um ato profético, né, que foi feito ali no ano passado, né, em 2025, desse movimento, né, de altares também sendo quebrados aqueles que não agradam a Deus, né? A gente sabe que a gente tem que levantar altares de adoração ao Senhor, né? Altares que agradam a Ele. Mas a gente também sabe que são levantados, né, altares que desagradam a Deus. E eu achei muito interessante esse ato profético que foi feito, né, da quebra desses altares. Como foi a sensação dessa direção de Deus, desse ato profético, né, de quebrar, né, altares que não agradam ao Senhor, se esvaziar daquilo que não agrada a Deus para ser, né, preenchido e enchido, né, da presença do Espírito Santo para avivar esses movimentos, né, e trazer, sim, e ser a porta de entrada, né, ao avivamento, porque a gente sabe que quando Jesus veio, antes dele veio João Batista. João Batista é a porta de entrada, né, que deu a porta de entrada ao ministério de Jesus aqui na Terra, que possamos ser essa porta de entrada também para o avivamento ser estabelecido na nossa nação, assim como foi João Batista, né? Na palavra diz, né, que João Batista ele deu abertura ao ministério de Jesus na Terra, né? Que possamos então ser também essa porta de entrada ao avivamento e que esse avivamento não comece somente em mim, mas comece em mulheres e em homens, né, que se posicionam diante de Deus e dizem, né, eis-me aqui, Senhor, para aquilo que tu quer fazer, né? Aviva-nos. Como é esses atos proféticos que o Senhor entrega em movimentos assim, né, que reacendem aquela chama, que reacendem, né, o Espírito Santo sendo derramado naquele dia e nesses encontros, esses movimentos. Então, nós temos a apóstola Valnice Milhomens, né, que todo mundo conhece aqui no Brasil, que é uma pessoa muito respeitada, né? A gente honra a unção dela, né? O que ela carrega, e nós sabemos que ela teve a direção do Espírito Santo, e aquele dia foi tremendo, foi uma presença tão forte do Senhor,
naquele lugar, quando ela declarou, decretou, né, quebrando altares ali, Aleluia. e simbolicamente, né, quebrando, mas a gente sabe que é tão real no mundo espiritual, Ah, é verdade. então quebrando toda idolatria. E aqui no nosso país, tudo aquilo que ocupa e que rouba o lugar de Deus é idolatria, né? A nossa adoração deve ser só a Ele. Então, Deus foi dando direcionamento a ela, e graças a Deus por ter uma mulher como ela nesse movimento. Aleluia. Ela já está há 40 anos no Brasil intercedendo pela nossa nação, né? Então, ela, onde ela vai, ela fala sobre o Million Woman, Aleluia. porque ela respira isso, ela vive Glória a isso. Deus. É uma pessoa assim que eu tive o privilégio de acompanhar ali um pouco. Eu sei que é cheia da presença do Espírito Santo, e é tão bom poder olhar e poder estar perto dessas pessoas e saber que o Espírito Santo direciona, Aleluia. né? Então, em nome de Jesus, ela vai estar conosco lá também. Amém. E eu quero desafiar a todos, né, Amém. a não só seguirem no Instagram, mas estarem presentes lá no dia Aleluia. 25 de abril, na Esplanada, né, em Brasília. Nós vamos fazer também um grande ajuntamento, né, de jejum e oração pela nossa nação. Aleluia. Então participe, não é sobre placa de igreja, não é uma denominação, não, nós precisamos deixar essas diferenças de lado. É tempo de Aleluia. unidade, é tempo de arrependimento, de jejum e oração pelo nosso país. E se você não conseguir chegar até Brasília, esteja conosco em oração. Aleluia. E em jejum na sua casa, onde você estiver, porque vai ser transmitido também, mas esteja em unidade Amém. de oração. Nós precisamos, né, nos unir nesse tempo. Amém. A Amém. própria palavra de Deus diz, né? Ó, como sabe que os irmãos vivem em união, né? Amém. E essa união eu creio que alegra muito o coração do Senhor, né? Nós estamos unidos, e até aqui na igreja Secular Capipe, a gente faz esse jejum com vocês, né? Claro que a gente não vai até lá, mas o pastor sempre nos orienta e nos direciona, né? A estar jejuando, né? Pelo Brasil, estar jejuando por esse movimento, né? E é muito importante porque enquanto nós estamos aqui jejuando, vocês estão lá jejuando, e Deus está em todos os lugares Aleluia. agindo, né? Então fica o convite, né, para ir até lá ou estar fazendo a sua parte, né, no secreto, porque eu creio que Deus, onde a gente busca Ele, né, onde a gente clama por Ele age, Ele faz acontecer. E a nossa fé move montanhas. É isso. Eu quero também honrar o pastor Jonas aqui e dizer que ele e a família deles foram muito importantes na minha vida, são muito importantes Amém. na minha caminhada, mas quero dizer que desde o início, que quando eu tive esse grande encontro com Deus, logo depois eu conheci ele, tive o privilégio de conhecer ele e a família dele, Amém. né? Porque a pessoa que nos levou a ter esse encontro com Jesus teve experiência através do pastor Jonas. Aleluia. E então nos conectou, e desde lá então o pastor Jonas nos acompanhou grande parte da nossa caminhada. E quando eu venho para cá, eu sempre, nossa, eu já ligo antes pedindo para ele para mim poder ter esse tempinho de só sentar e escutar, porque eu sei que é um homem precioso do Senhor, é um homem de Deus, uma pessoa séria que busca o Senhor e toda a família dele, né? Então, uma alegria muito grande poder conhecer eles, né? E poder edificar a minha fé através da vida deles. Então, só gratidão. Amém. Glória a Deus. Quais são, então, as expectativas no Senhor para esse próximo movimento agora que está vindo em 2026? Então, a expectativa, nossa, já foi tão tremendo em São Paulo. Aleluia. E a expectativa é mais alta ainda, né? Porque a gente sabe que Deus faz muito além do que nós pedimos, né? E pensamos, então, eu tenho certeza que vai ser bênção, que o Senhor vai se manifestar lá mais uma vez, porque Ele está no nosso meio. Ele está no meio do povo que busca o coração, que tem arrependimento, Ele se manifesta. Então, eu creio que vai ser poderoso. Amém. Então a gente quer agradecer, Débora, por esse momento, né,
de conversa, de comunhão, né? De te conhecer, né? Uma grande mulher no Senhor, né? Uma das responsáveis por esse movimento que com certeza o Espírito Santo vai derramar cada vez mais, né? E vai ser derramado também porção dobrada do Espírito Santo, unção, fogo, né? E que o avivamento, né, possa começar através das nossas vidas, né? Que possamos ser a porta de entrada para o avivamento na nossa nação e para todas as nações, né? Para todos os países, né? Então a gente quer te agradecer você ter aceitado esse convite, de ter vindo até nós, né, e falar um pouco sobre esse movimento que é importante, mas também sobre você e sobre Jesus, né, que é o nosso único objetivo, o nosso único alvo, né, não é sobre igrejas ou placas, mas é sobre Jesus, aquele que se entregou por nós e hoje a gente vive para ele, né. Então, a gente quer te agradecer, né, pelo convite, pela tua disponibilidade de ter vindo, né, pela tua humildade também. A gente se sente muito honrada. A gente estava comentando ali antes, assim, a gente disse, meu Deus, como Deus nos honrou, né, com a tua presença, né, e por ter trazido um pouco de conhecimento para nós também sobre o avivamento e esse movimento que a gente também acompanha e a gente ora junto, né, e jejua junto por uma direção, né, do Senhor à igreja, né, e ao o pastor, que ele é o anjo da igreja, né? Então a gente te agradece, né? E a gente se sente muito honrada no Senhor, né, por esse momento e por esse privilégio. Se tu quiser então deixar uma palavra para nós e para os nossos seguidores, que nós estamos iniciando, né, por uma direção do Senhor, né? Fica com a palavra então. Então vamos juntos, estejam conosco, dia 25 de abril, em Brasília, um dia que vamos tirar para jejuar, orar pela nossa nação. Participe conosco, seja lá presencialmente, né, na esplanada conosco, ou então do lugar onde você estiver, né? Nós vamos transmitir online, mas esteja conectado, joelhos no chão, coração conectado com o Senhor, porque é sobre isso. Aleluia. Amém. Muito obrigada. Amém. Se você ainda não nos segue, curte, compartilha, fica com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Segue, curte e compartilhe.